Olá a todos e todas. Espero mais uma vez que esteja todo mundo bem, com saúde, com disposição aí para mais uma aula aqui gravada, né? Mais uma vez a questão da forma com que os conteúdos se encontram na internet deixa um pouco a desejar em relação aí aos nossos objetivos dessa zoologia 5. Então, esse tema agora de sistema nervoso e órgãos dos sentidos em anfíbios e répteis, assim, ele é muito fragmentado para que a gente consiga encontrar as informações, porque a maior parte dessas informações fazem parte de uma outra linha de ciência, que é a neurociência. Então, aqui para a gente, na zoologia, o contexto não é funcional, ele é mais estrutural, anatômico, né? Então, para a gente poder fazer as relações funcionais na comparação desses dois grupos, a gente não encontra essas informações de um modo muito seguro, aí, né, nessa terra de ninguém chamada internet. Então, a começar essa questão encefálica, né, que é o centro de comando aí do sistema nervoso e dos órgãos dos sentidos, a gente sempre pensa muito em cérebro, 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 cérebro. E o encéfalo é muito mais do que isso. O encéfalo, ele contém, além do cérebro, outros órgãos encefálicos que são também centros de comando, como, por exemplo, o cerebelo, como, por exemplo, a ponte bulbo, né? Então, quando a gente pensar em crânio, pensar em encéfalo, nós não estamos falando exclusivamente de cérebro, mas de todo o conteúdo encefálico. Aqui, nessa comparação entre anfíbios e répteis, o maior destaque vai para o volume que o cérebro ocupa no encéfalo. Apesar, as figuras elas não estão em escala, então a gente não tem muita noção a partir delas, né? Mas, no final das contas, o volume que o cérebro ocupa no encéfalo dos anfíbios é bem menor do que o volume que o cérebro ocupa no encéfalo dos répteis. A gente já vai entender o que causa essa diferença. Em ambos os casos, em ambos os grupos, o cérebro é um cérebro liso, sabe? Ele não tem aquelas circunvoluções, aqueles sulcos que a gente encontra, por exemplo, no cérebro de alguns mamíferos. Vindo aqui para o caso dos anfíbios, a gente nota que fora do cérebro, sim, mas dentro do encéfalo, se encontram as porções de coordenação de vários órgãos do sentido, como, por exemplo, o olfato. Então, o lobo e o bulbo olfativo dos anfíbios é bem grande, é mais da metade do tamanho do cérebro. Então, vale um destaque aí para essa percepção sensorial dos anfíbios, né? A questão química, a questão olfativa. Do mesmo modo, a gente vê as questões ópticas, né? Ópticas significa visão, está relacionado aqui à visão, que ocupam também porções bem grandes aí do encéfalo, servindo aí como um destaque para esse sentido também. A gente nota que o cerebelo, então, o centro de coordenação motora, o centro de postura do corpo, o centro do equilíbrio, é bem pequeno nesses organismos. Nós vimos que a especialização de locomoção do Zamur é salto, né? Então, e nos outros, no Gymnophiona é escavação, nos Urodela é que teria, assim, alguma coisa mais aprimorada no sentido de coordenação motora ou equilíbrio. Então, esse quesito não é muito exigido nos anfíbios, né, o sentido de coordenação motora e equilíbrio. E aí a gente percebe aí pela presença de um cerebelo pequeno. No caso dos répteis, o encéfalo está representado de um textudinho, mas isso não vale como padrão para todos os outros, só porque a gente precisa aqui de uma representação, porque o encéfalo é muito variado nos diferentes grupos de répteis. O que eles compartilham em comum é esse cérebro numa proporção maior, né, do encéfalo do que nos anfíbios, e o cerebelo, além de cérebro, o cerebelo também é liso. Agora, o quanto esse cerebelo é grande? Depende dos grupos.
Então, aqui, mostrado por uma tartaruga que tem hábito de natação, o cerebelo é grande, bem desenvolvido. Mas não acontece assim, por exemplo, nas serpentes ou nos anfisbênios de hábito escavador. Então, o quão grande é o cerebelo depende está muito relacionado, né, com a forma de vida dos organismos. Do mesmo modo, aqui, as tartarugas, elas têm grandes tratos olfativos, mas os outros grupos não têm tratos olfativos tão grandes assim. E aí a gente nota que não é que o lobo olfativo desses animais é pequeno, é que a maior parte do lobo olfativo está inserido no interior do cérebro, entendem? É como se o cérebro desses animais tivesse engolido uma parte do lobo olfativo. Então, ao olhar o lobo olfativo dos répteis menor que o lobo olfativo dos anfíbios, não reduz a sensibilidade sensorial desses organismos, não, mas sim é porque eles já foram aqui abrigados aí pelo cérebro, né, que em outros grupos vai abrigar todos os bulbos sensoriais também relacionados, mas a gente vê isso já começando a acontecer aqui a partir dos répteis. Do mesmo modo, o lobo óptico nesses grupos também é bem desenvolvido, né? Então a gente nota que, independente do hábito noturno ou diurno, a visão, ela tem um nível de desenvolvimento aí em ambos os grupos. Indo para o centro coordenador, né, do encéfalo, que é o cérebro, hoje ela resolveu aqui participar. Não dá não, Marquinha, tá para um. O que faz, né, o cérebro dos répteis ser maior, proporcionalmente maior, dentro do conteúdo encefálico, do que o cérebro dos anfíbios? O primeiro ponto a gente já entendeu, né, que é porque já começa aí a haver uma incorporação de parte dos lobos e dos bulbos sensoriais para o interior do cérebro. Mas outra coisa é que a porção funcional do cérebro, denominada de corpo estriado, é muito maior nos répteis do que aqui nos anfíbios. O que é o corpo estriado? Corpo estriado é uma porção funcional do cérebro que coordena as funções somáticas gerais. Funções somáticas são aquelas que a gente não tem consciência de que estão acontecendo nesse momento. Por exemplo, nesse momento, nenhum de nós tem consciência do que é que está acontecendo nas nossas glândulas adrenais, nas nossas suprarrenais. Nós não temos a menor consciência do que é que está acontecendo na nossa hipófise, na nossa tireoide, como é que está a absorção de água no nosso intestino. Então, essa percepção corpórea, nós não temos consciência dela, mas o cérebro tem controle. O cérebro tem todas as informações e controla os ajustes somáticos necessários. Qual porção do cérebro faz isso? O corpo estriado. Então, o corpo estriado é muito maior nos répteis do que nos anfíbios, sinalizando o quê? Sinalizando que os répteis têm uma percepção somática e uma percepção sensorial mais aprofundada do que nos anfíbios. Não significa que nos anfíbios seja pequena, apenas que nos répteis isso está aprofundado. Outra coisa que faz com que o cérebro dos répteis seja proporcionalmente maior do que os anfíbios é que começa a aparecer na outra parte funcional do cérebro, que é o córtex, e daí o córtex é a região cerebral, né, a porção funcional do cérebro, que coordena memória, aprendizado, comunicação e sociabilidade. Lá nos répteis, começa a aparecer uma camada nova na região do córtex, que é chamado neocórtex. Então, a parte cortical do cérebro, a parte do córtex do cérebro, começa a ter uma camada a mais, aumentando aí a profundidade de percepções e coordenações aí relacionadas a aprendizado, memória, comunicação e sociabilidade. Indo agora para a questão dos órgãos dos sentidos, né, que é mais funcional e que acaba sendo mais legal, assim, de falar e de ver,
a gente vai separar os sentidos por recepções, né? Então, os sentidos químicos relacionados, então, à quimio-recepção, são dois, né? São paladar e olfato. A gente tem a impressão de que paladar e olfato são iguais ou muito parecidos, e eles não são. Paladar e olfato têm seus receptores com origem em tecidos embrionários diferentes e se relacionam com diferentes porções do cérebro. Paladar e olfato, apesar de serem dois sentidos químicos, eles não têm a menor relação. Começa também, uma outra coisa que indica essa diferença é a natureza, assim, a amplitude da percepção. Em termos de sabor, nós somos capazes, nós, os animais, né, de perceber poucos sabores. São o quê? 5 sabores? E mais a relação entre eles, né? Alguma relação que eles possam fazer entre eles. Agora, quantos tipos ou naturezas de cheiro nós somos capazes de perceber? É muito maior, né? Então, a amplitude do olfato é muito maior do que a amplitude do paladar. Então, são sentidos que eles não têm essa relação tão próxima como a gente acha que tem. A explicação para esse nosso achismo, é porque câmara nasal e câmara bucal, né, cavidade oral, são muito próximos. E aí, então, dada essa proximidade física, a gente sente a interferência na percepção um do outro, tá? Seria somente isso. Muito bem. O paladar, nos anfíbios, ele já vem, né, bem estabelecido em peixes, então ele tem sim uma concentração de botões gustativos na cavidade oral e na faringe, mas, especialmente nas espécies que são semiaquáticas ou aquáticas, nos anfíbios, tem uma concentração também do lado de fora da boca e, a depender do grupo, também nos dedos. Já nos répteis, a coisa muda bastante, porque os répteis têm a língua queratinizada. A língua é queratinizada. Então, não tem como, né? Se tivesse botão gustativo ali, ele não seria estimulado. Então, a concentração de botões gustativos nos répteis está na garganta, está na faringe. Então, esses animais realmente só percebem algum tipo de sabor quando o alimento passa pela faringe, no ato da deglutição. Então, acaba que não é um sentido, assim, né, de um valor adaptativo tão grande quanto o olfato. Então, em termos de olfato, a gente viu que, na comparação anfíbios e répteis, a câmara nasal dos répteis é maior do que a câmara nasal dos anfíbios, por causa da formação do palato secundário, né, que jogou as coanas lá para trás, para a faringe, e ampliou essa cavidade nasal. Então, a cavidade nasal maior tem também um número maior de células receptoras para olfato. Então, o olfato tem mais células receptoras aí para a percepção desse sentido. Com isso, nos répteis, aí, com esse aumento da cavidade nasal, os répteis tiveram a chance de tornar o olfato mais especializado. Então, tem uma característica que vai aparecer nos répteis, mas vai ser encontrado aí também em mamíferos de hábito noturno, que é o órgão vômero-nasal, também chamado em algumas literaturas de órgão de Jacobs. Esse órgão vômero-nasal, ele é uma especialização dessa câmara nasal ampliada. Então, está presente nos répteis, mas é no grupo dos esquamata que ele encontra o seu ápice de especialização. E lembrando que o órgão vômero-nasal, ele vai se manter também presente no ancestral de mamíferos, e por isso também presente em alguns mamíferos de hábito noturno. O que é essa especialização tão avançada do órgão vômero-nasal encontrado nos esquamata, em todos eles, né? Nas serpentes e nos lagartos. Então, essa especialização nesse grupo faz com que esse órgão, que se encontra no assoalho craniano, né, bem próximo ali
da cavidade nasal, mas só que na parte de dentro do crânio, como uma projeção, como se fosse uma projeção do cérebro, né? E ele apresenta nos esquamata duas projeções aqui na sua extremidade. Cada uma dessas projeções se abre em um poro no céu da boca dos esquamata. Então, o céu da boca dos esquamata tem contato direto com o órgão vômero-nasal que está dentro do cérebro. E esse contato se faz pela língua desses animais, que é uma língua de duas pontas, é uma língua bífida. Então, aquele comportamento que serpentes e lagartos têm de colocar a língua para fora e a língua para dentro, quando eles colocam para fora, gruda um monte de partícula química nessa língua. Quando eles colocam a língua para dentro, cada uma das pontas dessa língua se insere num orifício do órgão vômero-nasal, atiçando, né, estimulando esse órgão e ampliando essa captação de olfato. O órgão vômero-nasal, ele se mantém em outros grupos além dos esquamata, como nos mamíferos noturnos. A diferença é que os mamíferos não têm esse comportamento, não tem língua queratinizada, não tem língua bífida e não tem essa abertura no céu da boca. Mas a gente percebe quem tem gato. Quem tem gato percebe o estímulo do órgão vômero-nasal quando o gatinho fica com a boquinha entreaberta e uma cara meio de quem está viajando, assim, sabe? A boquinha entreaberta, às vezes até meio que a pontinha da língua para fora, e parece que ele está viajando. Ele está fazendo uma movimentação de ar no céu da boca, só no céu da boca, porque o órgão vômero-nasal está ali muito pertinho. E ele é muito sensível, esse órgão, nos mamíferos noturnos, especialmente nos felinos. Então, ele tem, nesse comportamento, uma ampliação do olfato, tá? Mas é no grupo dos esquamata que a gente encontra esse órgão muito especializado, com essa ampliação dessa percepção sensorial. Ainda dentro dos órgãos dos sentidos, a gente entra na questão da mecanorrecepção, né? Então, a mecanorrecepção, que é essa percepção de estímulos mecânicos, ela, na questão do tato, ela é muito generalizada, né? O tato é uma percepção muito generalizada, né? Espalhado pelo corpo e tal. E tem origem a partir da linha lateral dos peixes, né, com aqueles neuromastos, com aqueles poros ao longo do comprimento do corpo do peixe e tal. A linha lateral, ela está presente nas larvas nas larvas aquáticas, de anfíbios. Então, as larvas de anfíbios têm linha lateral, e tem que funciona igualzinho ao peixe, porque ela é igual em estrutura e função. Acontece que quando a larva vai fazer passa pela metamorfose, a metamorfose da larva, no caso de sapo, por exemplo, não é só perder perna, desenvolver perna e perder cauda. É também modificar a respiração, né, de brânquia para pulmão, e é também transformar a linha lateral em outra estrutura. A linha lateral também passa por uma metamorfose. E vamos lembrar, a linha lateral é neurônio especializado. Então, essa metamorfose da linha lateral não altera a sua natureza neurológica, ela continua, ela vai sofrer uma metamorfose, mas vai se manter neurônio. E esses neurônios da linha lateral são neurônios especializados numa percepção mecânica, né? Do tato à distância. E ele se mantém nessa especialização, só que de um outro jeito. Essa metamorfose dos neuromastos da linha lateral, das larvas de anfíbios aquáticos, vai se transformar em toda a rede, todo o circuito neurológico da audição. Então, para agora, as formas adultas conseguirem captar o som aéreo, porque saiu da água, a linha lateral não tem mais funcionalidade, né? Então, a gente vem para mecanorrecepção mais especializada, né? Uma vez que o tato é uma percepção muito generalizada, a audição é uma percepção mecânica bem especializada. Então, a gente vai direto para ela. Nos anfíbios, vamos lembrar,
Os anfíbios possuem um ossículo de origem mandibular, que é o estribo, ou a columela. O estribo, nos anfíbios, é responsável por captar os sons de baixa frequência, que são aqueles sons que se propagam de uma maneira muito lenta pelo ambiente, e a gente escuta como sons graves, os sons grossos, né? E aí, então, o estribo capta só esses sons graves, os de baixa frequência, e transfere para uma região neurológica especializada, que é a papila basilar. Só que os anfíbios têm um outro ossículo, que não é de origem mandibular, é de origem opercular. E esse ossículo, chamado de opérculo, já faz a captação e a transmissão dos sons agudos, ou dos sons de alta frequência, que são sons fininhos. E transfere essa informação desses sons para uma papila especializada, que é chamada de papila anfíbia, que o nome já sugere, só os anfíbios têm. Então, o que a gente tem como consequência? Animais que têm uma capacidade de captação auditiva que nenhum outro animal tem. Porque eles têm dois ossículos trabalhando paralelamente, cada um transmitindo, captando e transmitindo uma frequência, uma amplitude de frequência sonora, grave e aguda ao mesmo tempo. Para vocês terem uma ideia, a gente tem os 3 ossículos em fileira. Então, eles captam e transmitem esses sons graves e agudos misturados. A gente não tem uma separação desses sons, nem na captação, nem na transmissão, e nem, portanto, na percepção. Se algum de vocês trabalharem com música, já conseguem imaginar melhor que é como os anfíbios, eles têm, dentro do cérebro, um equalizador, que separa som grave e de som agudo. Com isso, é muito ampla a captação auditiva desses animais, de uma maneira que nenhum animal nem chega perto dessa habilidade auditiva dos anfíbios. E aí, deixa eu ver onde é que está. Eu preciso voltar, eu esqueci de colocar aqui isso se reflete no tamanho do tímpano. Isso aqui é tímpano, gente, de um anuro. Então, essa alta habilidade auditiva está refletindo aí num tamanho de membrana timpânica enorme deles, né? E isso se relaciona com a grande habilidade vocal, né? Sapos, gias, rãs cantam muito. E eles cantam, a gente só consegue ouvir uma faixinha do que eles estão cantando, porque eles estão cantando em faixas inaudíveis também para a gente, mas muito perceptível para essa especialização auditiva que esse grupo tem. Já na questão da audição dos répteis, todos os répteis, aí sem exceção, têm um único ossículo de origem mandibular, né, só o estribo. Isso não faz desses grupos, não tem aí nenhuma dificuldade auditiva, não. É que comparado ao anfíbio, todo mundo tem, né, uma audição reduzida, porque deles é muito avançado. Mas esse único ossículo não resulta numa audição baixa, nesse grupo não. O detalhe é que nas serpentes, e aqui ela está representada bem de propósito, né? Cadê o tímpano? Nem as serpentes e nem os anfisbênios têm membrana timpânica. Então, esses animais não conseguem captar o som que vem do ar. Mas eles conseguem, porque eles são animais rastejantes, né? Sem os membros, sem os apêndices locomotores, então a cabeça está sempre muito em contato com o substrato, seja o solo, seja a rocha, seja um tronco. Eles conseguem, o estribo consegue captar as vibrações que forem transmitidas por esse substrato. É uma das diferenças de serpente para lagarto sem pernas, né? Para os lagartos ápoda. Os lagartos têm estribo. Tem membrana timpânica, são as serpentes que não têm. Isso significa, gente, que quando vocês encontrarem uma serpente, uma cobra em algum lugar, e se assustarem, quiserem pedir ajuda, podem gritar à vontade. Vocês não vão assustar a cobra, ela não vai se irritar, e vocês podem gritar à vontade, porque o som aéreo ela não vai perceber. Mas, em compensação, se mexam o mínimo possível.
porque a movimentação vai transmitir vibrações no substrato que ela vai captar. Tá? Então, serpentes e anfisbênios são animais surdos para o som aéreo, mas não são animais completamente surdos, uma vez que percebem essa vibração que vem do substrato. Acontece que dentro da mecanorrecepção, os esquamata têm uma especialização a mais, que é a capacidade de perceber a emissão de calor, as diferentes temperaturas ou as diferentes emissões de calor que o ambiente proporciona. Isso é bem encontrado no grupo dos esquamata, mas ele vai estar muito especializado nas cobras, muito especializado nas serpentes, e de duas maneiras, ou na forma de focetas labiais, ou nas formas de focetas loreais. Vamos lá. Focetas labiais, o nome está dizendo, sim, é uma concentração desses termorreceptores ao redor dos lábios. Então, cada uma dessas focetas tem alguns termorreceptores. Não são todas as serpentes que têm focetas labiais. Somente aquelas serpentes grandes, sabe, tipo píton, anaconda e tal, que tiverem hábito noturno. Então, no mesmo grupo das pítons estão as jiboias, as sucuris, as salamantas. E, se você for lembrar, se você conhece, jiboia não tem foceta labial, porque ela não é noturna. Tá? Então, são somente as serpentes que nós chamamos de constritoras, né, aquelas serpentes que matam as suas presas por aperto, né, mas as de hábito noturno, não são todas as constritoras. E as focetas loreais são consideradas mais especializadas do que as labiais, porque elas são uma só, localizada entre a narina e entre o olho. Então, por que elas são consideradas mais especializadas? Porque elas concentram todos os termorreceptores num único lugar. Também não são todas as serpentes que têm focetas loreais, não. São somente aquelas serpentes que têm o dente mais especializado do que todos na inoculação de veneno. A gente vai falar sobre elas. São as serpentes de dentição solenóglifa, que inclui, então, cascavéis, sucuris, pico de jaca, surucucu, tá? Somente esse grupo de serpentes. Então, a gente tem aí 2 grupos de serpentes que conseguem ter uma percepção térmica do ambiente. Então, conseguem aí descobrir, saber, né, por causa desses termorreceptores, como que está a distribuição de temperatura no ambiente. Então, fica meio óbvio a gente notar que são cobras que se alimentam preferencialmente de animais de sangue quente, tá? Então, as labiais somente nas serpentes constritoras de hábito noturno e as focetas loreais somente nas serpentes com uma dentição chamada de solenógrafa, a gente vai ver isso com calma, de hábito noturno ou diurno. Aí, nas solenógrafas, as focetas loreais não têm relação com hábito noturno ou diurno, não, mas sim como uma especialização na estratégia de caça. Para fechar, aí a gente vai para a fotorrecepção, que é, então, encontrada no sentido da visão, né? Então, lembrando, a visão só funciona com a presença de luz. Então, a percepção de visão só vai acontecer se tiver luz. Então, todas as espécies noturnas, de anfíbios ou de répteis, elas não são cegas, elas enxergam. Acontece que a visão não foi um sentido muito, que se especializou nos grupos noturnos, ia se especializar por quê? Uma vez que a disponibilidade de luz à noite no ambiente natural é muito pequena. Então, não tem, né, por que se especializar. Mas os animais noturnos não são cegos. A perda da visão vai acontecer nos animais muito especializados em viver em túneis, tocas e galerias, como os Gimenofiona, como os anfisbênios, mas não nas espécies noturnas. Então, nas espécies diurnas, é que a gente vai encontrar, sim, uma especialização dessa questão sensorial, dessa, né,
porque é durante o dia que a luz está disponível. Então, é que vai proporcionar alguma especialização a partir do hábito diurno. Então, aqui, porque não é uma disciplina de biofísica, a gente só vai apresentar esses olhos, né? O que fornece aí eu não lembro se no caso de vocês já tiveram biofísica, né? É o presencial que tem a biofísica depois. Então, vocês já sabem, eu imagino, como a visão funciona. Então, aqui, a lente, né, que dá a percepção, que forma a imagem e que capta aí a maior parte da informação visual, o cristalino, em quase todos os tetrápoda, e também no zanuro, é uma lente rígida, dura, mobilizada aqui por musculatura lisa. Então, é uma musculatura lisa que movimenta o cristalino para frente para dar foco de perto, ou para trás para dar foco de longe, nos anuros. Na verdade, em quase todos os tetrápoda, e nos anuros também. A musculatura lisa é uma musculatura de contração lenta. Ela não é lenta assim, né? Mas ela não é instantânea. É isso, a contração da musculatura lisa não é uma contração instantânea. Então, o ajuste de foco para perto ou para longe não é instantâneo também. E aí, portanto, como os anuros têm origem a partir de um ancestral noturno, e a maioria deles mantém hábito noturno até hoje, não existe aí nenhuma especialização de células cones e bastonetes, que são células relacionadas à captação da informação de cores. Então, não é que eles enxergam tudo em preto e branco, né? Não é simples assim, tá? Mas não existe aí uma captação de gama aí de cores. Indo aqui para os répteis, a gente tem uma realidade bem modificada. Aí, répteis, gente, e vai incluir as aves, tá? Então, isso que eu vou narrar para vocês é para saurópsida. Em todos os saurópsida, que começam, né, a irradiar durante o dia, por causa da impermeabilização do tegumento, né, que vai favorecer essa irradiação e esse uso do ambiente ao longo do dia, a visão já se especializa. E se especializa de um jeito que nem mamífero tem. A gente vai entender essa diferença depois. No caso do saurópsida, o cristalino não é rígido, o cristalino é macio. E a musculatura do cristalino, somente no saurópsida, é uma musculatura estriada, que é uma musculatura de contração instantânea. O que a gente tem como consequência? Já que o cristalino é macio, ele permite deformação. Então, o olho do saurópsida tem uma contração rápida para ajustar foco de longe ou de perto ao mesmo tempo, porque o cristalino pode ser empurrado para frente e puxado para trás ao mesmo tempo. Esses animais, minha gente, dão foco de longe e de perto ao mesmo tempo e instantaneamente. A gente não. A gente está igual ao zanuro. Dá foco ou de longe ou de perto. A diferença é que a gente tem visão em cores, eles não. A gente ou dá foco de perto ou dá foco de longe. Essa característica anatômica e funcional do olho do saurópsida permite a eles uma outra forma de ver o mundo, né, que é dar foco de longe e de perto ao mesmo tempo e instantaneamente. E aí, a quantidade de células cone e bastonetes nesse grupo é muito especializada. Eles têm uma capacidade de enxergar cores muito superior à nossa. Isso vai encontrar o ápice da especialização nas aves. As aves, a gente vai ver, é uma coisa absurda de captação de cores que elas têm, coisa que a gente nem imagina. Mas a gente vê aí dentro do grupo do saurópsida essa possibilidade de uma visão muito mais ampliada do que qualquer outro tetrápoda. Então, enquanto os anfíbios têm uma ampliação da capacidade auditiva de um modo que nenhum outro tetrápoda tem, no saurópsida, mas mais ainda especializado nas aves, vem essa questão, essa percepção sensorial da visão. E se a gente coloca ainda a termorrecepção, me desculpem, das serpentes e o órgão vômero-nasal, aí a gente vê, né, assim, eles têm
esses são dois grupos animais que conseguem perceber nuances sensoriais no ambiente que nós estamos muito longe, né, de perceber. Então, é isso, gente. É um assunto que a gente encontra, como ele é um assunto de grande complexidade, né, como vocês percebem, a gente encontra essas informações muito ou complexas, ou vagas, ou equivocadas na internet. Então, segue aí mais uma aula gravada para vocês. Até a próxima. Eu espero na próxima voltar a fazer com que a nossa próxima é aula presencial, né? Então, até a nossa próxima aula presencial, pessoal.